Depois de tanto tempo, o segundo filme da Moana finalmente saiu para alegrar o seu dia. Eu achei isso. É uma ilha ancestral. Mas será que você percebeu os detalhes e easter eggs incríveis da nova animação da Disney? Ou eles passaram despercebidos pelos seus olhos? Cheguei! Maui? Será que eu ouvi um tchihu? Mesmo se ainda não viu, você já deve ter alguma noção da história de Moana 2 através dos trailers. E sabe que o desafio que ela tem que concluir dessa vez é acabar com a maldição lançada pelo Nalo, o deus das tempestades, que impede os povos de se unirem. Um item relacionado com essa missão divina é um jarro muito antigo, que tem um desenho da ilha que Moana precisa encontrar para acabar com a maldição. Algo que poucos notam é que também tem um desenho de 8 pessoas no jarro, e essa é exatamente a quantidade que parte na jornada. Moana, Loto, Moni, Kelly, Pua, Rei Rei, o Kakamora que se une ao grupo e, por fim, o Maui. Ou seja, já estava destinado que especificamente 8 pessoas se juntariam para quebrar a maldição. Como a protagonista saiu somente com outros 5 colegas, o destino fez ela se encontrar com o Kakamora e com o Maui. Nada disso foi dito, mas só esse detalhe já nos revela que isso muito provavelmente é verdade. E esse é só o primeiro dos 19 detalhes e easter eggs que você não notou em Moana 2. Quer descobrir os outros? Pega o seu lanchinho e se senta no sofá. Tá começando mais um Teen Videos! Em uma festa, o mesmo molequinho que tinha tentado seduzir a Moana no primeiro filme reaparece um pouco mais velho. Ele de novo faz aquela dança estranha e dá uma piscadinha pra ela. Só que dessa vez ela entra na brincadeira e também começa a dançar de forma super esquisita. E termina com uma feição tão estranha quanto a do menino. Além da festa, a Moana fala pra todo mundo comer e diz que tem porco na mistura. O Pua fica muito triste ao ouvir isso, assim como aconteceu na primeira produção. O coitado já devia ter fugido desse lugar faz anos. O espírito de um dos ancestrais da protagonista se manifesta como uma baleia, enquanto a avó da Moana se manifesta como uma arraia. Isso nos leva a pensar que eles estão conectados com o mar que eles transformam em animais marítimos depois da morte. Essa hipótese é confirmada como verdadeira no final do filme, quando vários outros animais aparecem e revelam ser espíritos de outros ancestrais da Moana. Que animal será que ela vai se tornar caso vire um espírito? Eu aposto que ela se tornaria uma arraia igual a sua avó. A viagem que a Moana e seus amigos fazem dura vários dias, e com o passar do tempo, a Loto, que é a carpinteira, fica atualizando o barco com várias novidades. Uma dessas atualizações é uma casinha pro Pua e pro Rei Rei, que não é só para eles dormirem dentro. Serve também para evitar que os dois caiam no mar durante as manobras malucas que o barco faz durante as navegações e batalhas. E a gente sabe como o Rei Rei adora ficar caindo no mar desde o primeiro filme, ao ponto de irritar o próprio oceano. Em um momento, um Kakamora é atingido por um dardo e desmaia. Mas espera, dardos envenenados só funcionam porque injetam um veneno que circula pelo sangue dos alvos. Isso significa que os Kakamoras não são só cocos com vida, e sim seres com sangue e órgãos? Que bizarro! Ainda falando neles, Moana 2 aprofunda um pouco mais no passado e na cultura dessas criaturas, e podemos ver isso até pelos detalhes. Quando eles aparecem, acertam dardos na Moana e em todos os seus amigos, até no coitado do Pua. O único que conseguiu desviar de todos foi o Rei Rei, e por isso os Kakamoras passaram a respeitá-lo e a tratá-lo muito bem, fazendo até um lugar com um pequeno guarda-sol para ele se sentar e ficar de boa. Parece que em sua cultura você ganha respeito ao se demonstrar superior. Depois disso, um deles se alia com a Moana e começa a lutar ao lado dela. Mais pra frente tem uma parte onde ele tá sentado com o braço em volta do Rei Rei, como se ambos já fossem grandes amigos. Parece que o galo de fato se tornou popular entre esse povo. Agora, se você quer que a Disney faça um Moana 3, comenta aqui embaixo o hashtag Moana 3. A criatura verde gosmenta que cria as toxinas utilizadas pelos Kakamoras se parece muito com duas espécies diferentes, uma da vida real e outra da ficção. A real é o peixe-bolha, que é muito bizarro e gosmento,
que tem o título de animal mais feio que existe. E olha que ele nem precisou se esforçar para vencer essa disputa. O outro é o Slime do Minecraft, por conta da sua cor verde e pelo barulho esquisito que os dois monstros fazem enquanto andam. Existem slimes em vários outros jogos e desenhos, mas a gente acredita que a sua versão do Minecraft possa ser a principal inspiração para a criação dessa criatura de Moana 2. Falando no bicho gosmento dos Kakamoras, na cena em que a Moana e seus amigos são engolidos por um monstro gigante, ela dá um grito muito engraçado. Só que talvez você não tenha percebido que ele não foi criado pro filme. Na realidade, ele veio de um vídeo muito famoso, onde uma cabra solta esse berro. Ele se tornou um dos memes mais famosos da internet. E é claro que um dia seria colocado em uma produção como easter egg. Depois de ajudar Moana, Matangi elogia a aparência do Maui. Como o filme deixa bem claro que ela e o Maui já se conhecem há muito tempo, será que isso significa que os dois já foram namorados antes do semideus ter roubado o coração de Te Fiti? Ou será que Matangi sempre gostou do semideus, mas nunca teve seus sentimentos correspondidos? Não é difícil acreditar nisso, já que ela fala dele de um jeito muito suspeito, como se ainda tivesse algum sentimento. A gente sabe que ele é muito poderoso, mas parece que ele é capaz até mesmo de ver o futuro. Isso porque em um momento ele fala pra Moana algo como: você poderia ter me mandado um e-mail, já que ela não o convidou pra sua viagem. Só que você deve saber que a Moana se passa em um passado muito distante, que ocorreu bem antes de coisas como a internet, por exemplo. Mas antes que você pense que isso é um furo de roteiro, o próprio Maui diz: daqui a 2000 anos, vocês vão entender. Ou seja, de alguma forma ele tem conhecimento do futuro e sabe que o e-mail vai ser criado em cerca de 2000 anos. O que mais será que ele sabe sobre o futuro? Será que ele tem ideia que depois desse tempo todo, uma empresa chamada Disney vai criar um filme sensacional sobre ele e a Moana? Isso seria engraçado. Como já deu pra perceber, Moana 2 traz algumas referências bem legais ao primeiro longa, e surgem ainda mais depois do semideus Maui retornar. Em uma cena onde a protagonista tá abalada, ele vira aquela metade homem e metade tubarão que ele utilizou sem querer no primeiro filme, quando ainda não era capaz de controlar o poder do seu anzol mágico. Só que agora ele usou essa transformação de forma proposital, para quebrar o gelo e tentar animar a sua melhor amiga. Mesmo depois de anos, ele continua com sua personalidade brincalhona, só querendo alegrar ela para se humilhar desse jeito. Isso é que é uma amizade verdadeira. Uma das várias canções incríveis desse filme é cantada pelo Maui nessa mesma cena em que ela tá triste. O legal é que essa parte tem muitos detalhes que lembram a música mais incrível do primeiro, De Nada, que também é cantada por Maui. Nessa nova, o semideus faz alguns movimentos semelhantes com a música do primeiro filme, além de que o cenário imaginário que aparece atrás tem um estilo muito semelhante com o que aparece quando ele canta De Nada. Antes da gente continuar, clica no botão de inscrição, assim você não perde os nossos próximos vídeos. Quando Maui tá se preparando para erguer a ilha que foi amaldiçoada pelo deus das tempestades Nalo, ele diz que tá meio enferrujado desse lance de erguer ilhas, o que é uma referência a um dos feitos que ele cita no primeiro. Não sei se você lembra, mas ele contou pra Moana que ele foi o responsável por erguer ilhas que antes estavam submersas no mar, e agora a gente sabe que ele de fato tem a força necessária para fazer isso. Será que em uma possível continuação a gente vai ver ele nos mostrando que também é capaz de puxar o próprio sol só usando seu anzol mágico? Sua maior fraqueza no primeiro filme era o oceano. Por ter sido jogado no mar quando ainda era um bebê, Maui cresceu com um trauma de água e nunca quis aprender a nadar. Mas na segunda trama ele já superou seu medo e consegue nadar sem pensar duas vezes para lutar contra inimigos, e principalmente para tentar salvar a sua amiga no final. Esse tópico fala de um grande spoiler do final do filme, então se você ainda não assistiu e se importa, pule para a minutagem que tá aparecendo na tela. Tá, se você ainda tá aqui, quer dizer que já assistiu Moana 2, ou não se importa na dica de nada com spoiler. Bom saber, porque a gente vai falar sobre a parte que a Moana é morta pelo Nalo. Pois é, e aí ela é visitada por seus ancestrais e retorna à vida.
Ao voltar para o mundo dos vivos, ela ganhou uma tatuagem no braço, e seu remo também adquiriu vários desenhos incríveis e brilhantes, igual ao Maui e seu anzol. Ou seja, ao que tudo indica, a nossa querida finalmente se tornou uma semideusa, assim como muitas teorias apontavam que ia acontecer. E a gente trouxe de monte aqui no canal para você conferir em primeira mão. O curioso é que tudo isso aconteceu, mas deuses como Tefiti e Matangi não têm nada disso. Será que isso significa que todos os semideuses têm tatuagens e itens mágicos, enquanto os deuses puros não? Ou a semelhança só representa a amizade da Moana e do Maui? Quando a maldição feita pelo Nalo é desfeita, o povo de Motonui se encontra com outros povos pela primeira vez, ou ao menos pela primeira vez em muitos séculos. O interessante disso é que um dos grupos aparenta vir da África, isso pela tonalidade da pele, cabelos e acessórios que lembram os povos africanos. Não vimos muito dos demais povos, mas é de se imaginar que eles representam diversos outros países e continentes. Mas não são os humanos que agora podem se reconectar. O caranguejo, que aparece em uma ilha isolada no início do filme, acaba parando em Motonui depois da maldição do Nalo ter sido desfeita. Eu tenho certeza de que ele pode fazer muito mais amigos na ilha da Moana. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!